entrei, o Grupo Flow não existia. Eu entro com a criação da holding Grupo Flow, sou CEO da holding. Eu venho para olhar linha a linha do business, dentro desse ecossistema, o que a gente vai continuar, o que vai tirar, o que vai colocar mais energia, num lugar com muita gente jovem. Imagina, eu sou a mais velha do Flow e tenho 42 anos. E nesse lugar que eu tenho total confiança do Igor para eu fazer o que a gente acha que é o correto. Sara Bukvitz, a nova CEO do Flow. Ela foi nomeada pela Forbes Brasil na lista das 10 melhores CMOs de 2023. Começou sua carreira em marketing em grandes corporações como Pepsi, Mondelez, ESPN e chegou a vice-presidente da Mastercard. Quando a gente olha a audiência do Flow, 5 milhões de unique por mês, que programa hoje de TV tem essa audiência? Pouquíssimos. Big Brother, novela, pouquíssimos. O Igor, ele provou-se facilmente, né? No próprio 2022, ele entrevistou os presidenciáveis e foi um estouro. Foram as maiores audiências da história. E eu não tenho dúvida como o Flow pautou parte do resultado das eleições. E aí, pós-cancelamento, ficou ainda mais claro que não dava pra contar só com uma laranja, né? Você tem que olhar que esse é o mundo da internet, né? Sim. Você precisa olhar pra várias fontes de receita, diferentes produtos. A gente tem o Data for Creators. A gente lançou a versão beta lá na CCXP e agora, esse mês, a gente vai lançar o final, que é uma solução de AI generativa, que ela faz uma análise qualitativa e quantitativa de todas as redes do criador e dá insights para ele criar conteúdo. Porque assim, o mundo tá acontecendo na internet, mas não necessariamente as verbas publicitárias estão lá. Eu tenho um jogo ainda de monetizar melhor o que eu faço. Fala pessoal, aqui no Talks by Léo, eu tenho o privilégio de conversar com os nomes que estão inovando e transformando diversos mercados. E em todas essas conversas, um ponto sempre aparece: como se manter relevante num cenário de mudanças tão rápidas nos negócios, inteligência artificial, transformação digital, novos comportamentos de consumo, só para citar alguns temas. E da mesma forma que eu tenho esse cuidado na curadoria dos temas e convidados do podcast, eu trago hoje uma recomendação que faz total sentido para nossa audiência, que é o MBA USP Exalc, nossa parceira aqui do Talks by Léo. É uma pós-graduação 100% online, com aulas ao vivo, plataforma moderna e o melhor, com diploma da USP, única universidade brasileira no ranking das 100 melhores do mundo. É a combinação ideal entre tradição, inovação e impacto profissional. Os cursos vão de finanças e marketing até áreas como gestão de negócios digitais e inteligência artificial, Data Science e Analytics, ESG e negócios sustentáveis e até neurociência. E tem um detalhe importante: o MBA USP Exalc tem um dos melhores custos-benefícios entre os MBAs de renome do país. Então, se você quer crescer com conhecimento de alto nível e autoridade, com diploma da USP e de forma acessível, escaneie o QR Code aqui na tela ou acesse o link na descrição. Eu tenho certeza que você vai ter uma opção que se encaixe para você. Vamos pro episódio. Sara, obrigado pela presença, por aceitar o convite para o seu segundo podcast do dia, né? Ah, eu que agradeço. Tô feliz de estar aqui. Cansadinha, mas feliz. Fala aí a sua rotina de hoje. Olha, é muito louco, assim, minha vida é totalmente aleatória, tá? Meus dias são aleatórios. Hoje, por exemplo, eu fui de manhã, eu fui gravar um podcast no Flow, só que não do Flow, que era do Gente Que Pode, do Adriano Lima, que é um projeto que a gente faz, ele me convidou como convidado. Então, eu fui pra lá, só que aí atrasou. Aí eu fui pro Flow Games, fiz uma reunião no Flow Games, voltei pro estúdio, gravei o podcast, fui pra Pinheiros, pra Vila Madalena, pra Agência Galeria, fiz uma reunião lá e vim pra cá. Eu fico feliz que você considerou, né, não vir no meu podcast hoje e não mudar a agenda, que eu sei que sua agenda é super, super cheia. Não, imagina, o compromisso é compromisso. E amanhã eu vou pra Porto Alegre. Meu Deus. Vou pro Salt Summit. Ai, que legal. Eu vou palestrar, eu chego 10h30, minha palestra é 11h50. Nossa. Então torce por mim para nada... Não pode dar nada errado na logística, não vai dar errado. Sara, você está completando 1 ano e meio, né, esse mês, né, no Grupo Flow. E você veio de uma trajetória, né, de quase 2 décadas, super vitoriosa como executiva de marketing multinacionais, né, passou pela Mastercard como vice-presidente na última passagem. Mas se você fosse falar uma palavra que resume esse 1 ano e meio no Flow, qual seria? Uma palavra é difícil, mas eu começaria primeiro com coragem, depois resiliência e aprendizado, humildade para aprender. São 3. O que te fez migrar do mundo corporativo? Porque eu tô no mundo do marketing, das multinacionais, eu acompanho esse universo e era uma transição não óbvia a que você fez, né? O que te fez falar assim? Tiveram muitos fatores, Léo. Acho que o primeiro, eu tava num momento de vida diferente.
tá? Então eu tinha me divorciado, estava num momento buscando coisas diferentes, então tinha um momento de vida muito particular, tá? Acho que isso foi uma das ajudas. Eu sempre me imaginei como CEO, então foi algo que eu, né, desde, sei lá, de gerente júnior, eu falei assim, não, um dia eu quero ser CEO, eu vou construir minha carreira nesse sentido. Mas teve também a saída do mundo corporativo, acho que teve um pouco de, não cansaço, porque, poxa, eu não posso reclamar da minha carreira, né? Foram 20 anos de uma carreira de muito sucesso, mas uma vontade de fazer as coisas mais do meu jeito, sabe? Com mais autonomia, com rapidez na tomada de decisão, que é o que eu tenho hoje no Flow. Tem um dia a dia que é puxado, é difícil, tem que ir atrás de cada venda, Sim. né? Cuidar do P&L, olhar o todo. Mas eu acho que teve uma questão de poder construir algo que era mais meu, do meu jeito, me dedicar de uma forma diferente. Eu sempre fui a fora da caixa do mundo corporativo. Acho que eu nunca falei isso em público, aliás. Mas assim, eu sempre me senti um pouco fora da caixa e eu gastava muita energia para me adaptar. É mesmo? Mesmo estando 20 anos e chegando Sim, no topo... no né, topo da carreira. Uhum. Então, assim, demandava um pouco de energia, assim, uma energia para se adaptar, para não falar tudo que pensa, para as questões, né, políticas que eu tenho hoje também, mas assim, tudo isso me demandava muita energia. Hoje eu me sinto muito mais feliz, assim, eu me sinto mais livre. Que curioso isso, porque já passaram aqui no podcast várias mulheres, né, líderes, né, e que tiveram carreiras executivas e fizeram a transição exatamente, às vezes, nesse momento de vida, né, de ter chegado no topo no mundo corporativo, só que faltava alguma coisa, né, muito do que aconteceu contigo. Sim. Mas esse salto de fé que você fez, você se encontrou então, né? Me encontrei bastante, assim, foi... Porque eu chego numa empresa, né, com muito trabalho para ser feito, e eu adoro trabalho, então eu gosto de grandes desafios, num lugar com muita gente jovem. Imagina, eu sou a mais velha do Flow e tenho 42 anos, então, e nesse lugar também que eu tenho total confiança do Igor, para eu fazer o que eu acho e ele, que a gente acha que é o correto, né, então, assim... eu sempre falo, cara, é uma autonomia verdadeira, assim, eu realmente posso fazer as coisas, obviamente, junto com todo mundo, mas o que a gente acredita, fazer rápido, mudar. Imagina, quando eu cheguei, né, que eu olhei lá o P&L, enfim, eu descontinuei 3 produtos, assim, 3 programas de uma vez. Quais foram? Foi o Prosa, o Salve Salve Família e o Noir, né, por diferentes motivos. E, poxa... Imagina você descontinuar 3 produtos numa multinacional americana. Você ia demorar 3 anos. E quase de largada, né? De largada. Então, assim, não, isso não tá dando resultado, por isso, a gente vai fazer aqui, tá bom, vambora. Então, assim, poxa, é uma coisa que para mim foi muito, muito diferente, assim. E a tomada de decisão rápida e uma decisão inteligente. Não é que você não toma decisão inteligente. É inteligente, você tem dados, tem pessoas, tem gente para perguntar e você consegue tomar decisão rápida. Uma outra cultura, né? Não é uma cultura de estrutura matricial, Exato. De multinacional, com excesso de governança, Isso, né? eu brinco, eu sou regional, global e local. Sim. É isso. Então, e assim, nada contra o mundo corporativo. Acho que são momentos e fases diferentes da minha vida. E eu devo muito ao mundo corporativo. Mas hoje eu me sinto muito mais feliz e muito mais livre de poder estar numa startup de mídia criando um negócio novo. Então, uma pergunta que eu ia fazer era se teve choque de adaptação de cultura, mas pelo visto, nem tanto. Teve, muito. Teve? Teve, claro. Eu acho que mais as pessoas se adaptarem a mim do que eu a eles. O que foi? O que você pode dar de exemplo, assim, dos primeiros momentos, quando você chega com uma bagagem... Primeiro eu chego corporativona, né? Sim. Num lugar totalmente, Tive os processos. Né? Processos. Então, assim, poxa, até acho que as pessoas me xingam até hoje que eu coloquei a Microsoft lá. Vai fazer reunião, usa Teams. Eu adoro o Teams, eu adoro o Teams. Então, assim, foi a melhor ferramenta de comunicação corporativa para mim é o Teams. Não precisa fazer intranet, nada, a gente usa o Teams que funciona. Mas, assim, brincadeiras à parte, né, uma implementação de Teams, de Microsoft, tem a questão realmente mais corporativa, colocar rituais. Então, essa foi uma grande mudança. Assim, não, eu tenho reunião com os meus heads, com os meus diretos a cada 15 dias. Parece um absurdo, mas Sim.
É uma cultura, né, que você foi formando, que eu fui formando de resultado, inclusive. de resultado, de cobrança de resultado. Então, foi difícil, foi muito difícil. E eu conheço pouco a internet, ainda conheço pouco, né? Então, eu vivia, essa é interessante, porque eu vivia assim, eu falava pro Igor, cara, eu me sinto sempre com muito, assim, num nível de estresse muito alto. Eu vou te explicar. Que eu falava assim, como eu não entendo esse mundo da internet, o negócio tô lá olhando, o PNL fazendo, mas o que está acontecendo no dia a dia da internet, eu ainda não tenho esse conhecimento. Cada vez eu tô mais apurada, mas no começo eu falava assim, Igor, o meu sentimento é que eu tô andando numa floresta e eu não sei o que é leão e o que é gatinho. Sim. Né, sei lá, ele fala uma coisa no programa, alguém fala alguma coisa no programa, nossa, será que isso vai dar um cancelamento ou não vai dar em nada? Nossa, tem esse fator também, né? Dessa liberdade com Exato, responsabilidade que vocês têm que ter, né? Uhum. Então, é sempre assim, e essa foi hoje, até hoje eu falo, ele fala assim, e aí, é leão ou gatinho? Ele, não, é gatinho, a gente só teve gatinho, ainda bem, não teve leão. Mas essa era a minha sensação. Tipo, eu não sei o que tá acontecendo aqui, eu não tenho controle. Então, sair um pouco desse controle, né, do conteúdo, você sabe a linha editorial, o que vai fazer. Mas o que vai acontecer no programa... Calma, assim, barcas, não fiquem assustadas. Porque tem, sim, óbvio que tem uma linha de controle, tem uma linha editorial, a gente, né, respeita muito todas as questões, mas você vai né, assim, tudo pode acontecer. E um desafio como uma MediaTek, né, uma empresa de conteúdo, enfim, de produção e tudo mais, que passou por desafios passados, mas que hoje, né, muito do seu papel é de produtificar o business, né? Sim. E isso... Parte dele é aproximar e criar essa segurança para as marcas. Muito. Que é de onde você veio. Que é de onde eu vim, né? Esse lado brand safe, né? Exato. Que você tem que vender. Então, né? assim, eu sei exatamente como os meus clientes pensam. Uhum. Então, essa é uma preocupação que eu coloco diariamente no Flow, né? E a gente, assim, é óbvio, é público, eu não tenho problema de falar. A gente passou por um cancelamento horroroso, mas já faz 3 anos. E vocês... 3 anos. E a gente, conseguiu. O Monark saiu em 24 horas, ele foi importante para nossa história, mas ele já não faz mais parte da nossa história hoje, né? Então, todos os dias eu ainda tenho que contar que a gente teve o cancelamento, que ele não tá mais lá, e trabalhar com as marcas e com as agências nessa segurança de que a internet não é esse lugar sem né? Não é uma selva. E vocês superaram muito bem, e eu acho que houve um momento onde a dúvida do mercado era, será que o Igor segura sozinho? E segurou, né? E segurou muito bem. E hoje, eu acho que vocês estabeleceram essa confiança com o mercado e com os anunciantes, né? Sim, ainda tem poucas dúvidas, né? Porque eu acho que eu vim também para isso, né? Para mudar essa imagem e para contar essa história para o mercado. A gente dialogava muito pouco com o mercado também. Não, o Igor provou-se, nem precisava se provar, mas ele provou-se facilmente, né? No próprio 2022, ele entrevistou os presidenciáveis e foi um estouro. Exato. Né? Foram as maiores audiências da história, assim, e eu não tenho dúvida como o Flow pautou parte do resultado das eleições, e né? Como ele cresceu, E como né? ele cresceu como e se sentiu seguro, o empresário. E aí, pós-cancelamento, ficou ainda mais claro que não dava para contar só com com um produto, com uma laranja, né? Você tem que olhar que esse é o mundo da internet, né? Você precisa olhar para várias fontes de receita, diferentes produtos. Porque se aqui deu um problema, a gente tem 180 famílias para pagar salário. Eu preciso achar outras fontes e outros produtos para poder segurar o negócio. E aí o grupo foi construído com essa visão, né? De ser um ecossistema. Né, que tem um hub de conteúdo, mas também a gente tem uma empresa de tecnologia, tem um laboratório, né, um Labs, que é uma produtora, tem uma vertical de serviços corporativos, tem uma agência dentro do grupo. Então, tudo isso compõe um ecossistema que nos traz mais segurança, né, para tocar esse dia a dia. Como que foi quando você chega 1 ano e meio atrás? Tem sempre aquela questão dos primeiros 100 dias, né, de um novo líder, né? Quais foram suas prioridades, né? E o que já tinha, já existia ou era embrionário desse ecossistema e como que você foi desenvolvendo ele? Minhas prioridades eram, primeiro, aprender mais o negócio, então, e conhecer as pessoas, isso era muito importante, principalmente os criadores. Estou fazendo isso até hoje, não sei se eu consegui em 100 dias, estou ainda... mas eu tinha também a prioridade de, assim, acho que uma muito forte era a conexão com o mercado. Né, com o mercado publicitário,
Então, isso foi algo que eu coloquei muita energia e continuo colocando diariamente, né? Todo dia eu tenho uma reunião com uma agência ou com um anunciante. Então, essa era uma das prioridades, né? Primeiro, reposicionar o Flow. Eu entrei, o Grupo Flow não existia. Então, eu entro com a criação do nome e da holding Grupo Flow, né? Eu sou CEO da holding. Sim. Então, já começa aí. Então, eu começo com o pontapé da criação do grupo. E cada BU tem os seus executivos. E cada BU tem o seu executivo. Então, eu venho para lançar o Grupo Flow, estabelecer e aí criar conexão com o mercado e olhar, né? Então, o primeiro olha, aqui é o grupo, tô contando, tô aqui, né? É isso que a gente se propõe. Então, isso é prioridade número 1. E prioridade número 2, entender esse negócio. Olhar linha a linha do business, do P&L, entender dentro desse ecossistema o que a gente vai continuar, o que vai tirar, o que vai colocar mais energia, né? E foi isso que eu fiz nos meus 100 primeiros dias, né? Mostrar para o mercado quem era o Flow, começar e ter um olhar interno do que funciona e o que não funciona. No começo, assim, as decisões mais difíceis foram, tipo, a descontinuação de produtos, assim, ou teve outras decisões duras que você teve que tomar, impopulares na sua entrada? Olha, eu demiti algumas pessoas. A gente nasceu eu brinco muito a questão dos brothers, e foi mesmo, sem nenhum problema, né? É um podcast dos brothers, o Igor com os amigos, e a gente tinha muito fã e muita gente que estava lá. E não necessariamente todo mundo tinha uma função bem definida, né? E era meio que sabido de todo mundo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi realmente olhar assim, peraí, o que cada pessoa faz, como ela entrega, e eu comecei com uma onda de algumas pessoas que foram demitidas, assim. Então, isso foi impopular, mas ao mesmo tempo as pessoas entenderam o movimento que estava acontecendo. Né? Que assim, vamos, é um movimento eu não gosto de falar profissionalização, porque todo mundo lá é profissional, né? Mas um movimento de organização. Sim, recentemente recebi aqui o Bruno Nardon do G4, ele fala muito sobre a pessoa que leva do 0 pro 1, não é o mesmo que vai do 1 pro 10, nem do 10 pro 100 às vezes, né? E tem que entender isso. Tem que entender. Então, assim, eu sou do 10 pro 100. Do 10 pro 1 milhão. Ou pro 100 pro 1 milhão. Sem teto, né? Sem teto. E para isso, algumas coisas, né? Você precisa olhar todo o negócio, olhar as pessoas. Então, acho que de impopular, mas acho que o mais impopular foi tirar o Google. Como que é essa história? Tirar o Google, colocar Microsoft. Ah, sim, sem dúvida. O Teams, eu acho que é o carimbo do corporativão. Do corporativo, assim, né? do corporativo. Mas então, acho que algumas demissões, descontinuação de alguns programas, descontinuação de algumas verticais. Então, Flow Music foi uma que a gente lançou e descontinuou muito rápido. Mentalidade de startup, né? Total. Lança, testa e se não der, né, mata, né? E olhar com mais cuidado os business cases, né? Porque isso também é uma coisa que eu acho que eu trouxe, esse horário de que não, vamos analisar exatamente cada uma dessas coisas, de forma estruturada. De forma estruturada. Porque eu acho que uma das nossas vantagens foi realmente sair fazendo, a gente fez e construiu. Né? Sim. Mas chega uma hora que a dor do crescimento, você fica tão grande que você precisa dar uma paradinha e olhar e falar assim, peraí, como é que isso foi construído? E o recurso né? é escasso. Super. Né? Seja super. De financeiro ou de tempo, né? Ou energia, de tempo, pessoas. Né? Então, startup é sempre lidar com escassez, né? Sempre, não tem jeito, sempre. Né? E quando a gente olha, né, olhando o grupo, a primeira coisa que a gente vê é o conteúdo, né? São os programas que vocês têm. Sim. O Flowzão, né? Que é o pai de todos, né? Sim. E os outros projetos, Vênus, Ciência Sem Fim, por aí vai, né? Hoje, como que vocês definem, né, o indicador de sustentabilidade do projeto? Ele é basicamente financeiro ou ele tem outros elementos que vocês consideram para manter um projeto de pé na parte de conteúdo? Acho que não é necessariamente, não é somente financeiro, tá? O financeiro é muito importante, óbvio, né? Porque a gente tem que sobreviver. Mas, sob o ponto de vista do conteúdo, a gente se atenta muito ao que faz sentido para a comunidade, tá? Então, a gente mantém ou desenvolve alguns produtos que não necessariamente vão ter o retorno que a gente gostaria, mas é o tipo de conteúdo que a comunidade vai engajar muito. Tá? E que compõe o ecossistema. E que compõe o ecossistema. E compõe o ecossistema. Ou algumas decisões estratégicas de conteúdo, como o Flow News, né?
Nós nos posicionamos como um ecossistema de mídia, é natural que no ecossistema de mídia tenha notícias. Sim. É um negócio rentável? Não. Mas é estratégico. Mas é estratégico. Porque nesse guarda-chuva não é só notícia, mas ele é muito também conexão com o conteúdo corporativo. Exatamente, também. RH e por aí vai, Exato. né? Então, assim, ele é estratégico. Mas aí aquela coisa, tá bom, a gente vai suportar isso até quanto tempo? A startup tem isso também. A estratégia Sim. também pode mudar rapidamente. Mas eu acho essa questão, a gente olha muito para o conteúdo, sob o ponto de vista da comunidade e sobre o ponto de vista do que a gente quer construir para o futuro da empresa, né? Acho que o News tem um pouco desse papel. E todos eles têm a sua métrica de Media Kit, vamos dizer assim, para estar atraindo seus patrocinadores para aquela vertical específica. Sim. Né? Então você tem um Flowzão ou uma Vênus, que é o grande anunciante, Sim. né, indo para o mainstream, e quando você vai para news, você está indo para marcas que querem conversar com o público corporativo, igual a gente estava falando até do meu caso aqui. Né? É até menos corporativo, mas é mais, acho que marcas... não chega a ser corporativo, tá? Porque a gente acaba não falando tanto no B2B. Mas são marcas menores. Ou marcas, não menores, mas marcas que estejam mais focadas para construção de conteúdo e credibilidade. Perfeito. Então pode ser uma marca grande, mas com o objetivo de estar ali para construir uma outra conversa. Né? Porque eu posso meio pautar de funil. Meio de funil, exatamente. Entendo. O ticket, a marca pode ser grande, mas o ticket é outro. O ticket é menor. Entendo. E também o lado produção, né? Porque vocês fazem hoje muito conteúdo para marcas também, né? Sim, a gente faz muito projeto proprietário. Isso é algo que também a gente começou há pouco tempo, assim, há um pouco menos de um ano. E eu acho que isso foi uma das coisas que eu trouxe do mercado. Que foi, a gente fez um projeto, por exemplo, para Kit Kat no Rock in Rio, que foi um sucesso. A gente teve um breakcast, um programa diário, então 7 dias de live do Rock in Rio, falando do assunto do dia. E a inteligência da Nestlé e esse é legal que foi um projeto de mídia, não foi um projeto de conteúdo nem de marketing. O diretor de mídia que liderou esse projeto, por quê? Porque a gente produzia, cortava, esses cortes eram distribuídos, né? E eles impulsionavam os cortes. Então, o resultado de mídia foi muito melhor do que... a métrica era de mídia. Era de mídia. Alcance, nesse caso, era de alcance e engajamento. Perfeito. Que foi muito acima do que de um comercial de 30, por exemplo. E o qualitativo é muito mais alto. Muito mais alto, muito mais alto. Então, assim, esse é o tipo de conteúdo que a gente tem feito para marcas. A gente fez um especial para Balduco, que foi incrível. Imagina, 20 minutos... só falando de panetone, brincando com panetone, e a gente fez no Natal, e o melhor feedback foi o pessoal da nossa comunidade falou, assisti 20 minutos de propaganda e gostei. Então, poxa, e isso como business case, para mostrar essa retenção, né, que um filme de comercial normalmente nunca vai conseguir, isso é fantástico, né? Retenção, engajamento, né? Quando eu falo do podcast como mídia, é uma mídia muito completa, né? No nosso caso, a gente tem altíssima cobertura, então a gente tem audiências muito fortes. O Flow fala que só no YouTube são 5 milhões de views, mas não views, de user, de uniques por mês. Né? Quando isso vai para as outras redes, são mais de 100 milhões de views. Então, assim, é muita audiência. Então, a gente tem muita audiência, com engajamento, porque quem tá lá no podcast, ele escolheu tá lá. Sim. No videocast. Exato. Né? É um outro tipo de atenção, outro tipo de engajamento. Então, eu entrego a audiência com tempo para contar uma mensagem, né? Saindo da boca de alguém que eles acreditam, com credibilidade e com engajamento. O formato... É uma mídia, é um formato muito feliz. E assim, né, nós temos... Você sabe disso. Sei. E também... tem toda a história das marcas que enxergaram isso, né? Marcas que não teve que ter o trabalho, né, de convencimento, como a Insider, por exemplo, que apoia o nosso grande pilar de vocês também, que entendem o valor do formato e colher os benefícios, porque cresceram junto com isso. Cresceram junto, e tem uma questão de, né, Insider, eu acho que é um dos melhores exemplos, né, que se apropriou de um meio, fez de uma forma inteligente, consistente e tem evoluído também a forma de se comunicar. Exato. Então, mas todas as marcas ainda não tiveram esse clique. Eu tenho falado com algumas marcas, eu falo assim, poxa, você precisa se apropriar desse meio.
Aí eu falo assim, você lembra do Finger da HSBC? Ah. Quando você chegava no aeroporto, né? E todos Sim. os fingers tinham HSBC. Então, assim, poxa, quais marcas mesma que lógica. exatamente podem se apropriar desse meio podcast como a Insider fez? Sim. E aí o entendimento de uma marca, de uma categoria que tem que entender o formato e como comunicar e ver como que essa conta fecha no médio Sim. prazo e não no curto, Não, né? no curto. Porque é frequência É como tudo, frequência, né? é frequência. E entender qual é o momento do funil que ela tá também, né? Também. Uma marca grande, ela não tem problema de awareness, mas ela pode estar querendo construir consideração por algum... Exato, tem um educacional, enfim. Sim. Ah. E Sara, assim, o que não é visível hoje do Flow? Porque a gente tá falando do conteúdo, mas tem muita coisa que tá sendo lançado e criado nos bastidores, porque vocês estão indo pro lado de tecnologia, por outros tipos de produtos. O que tá acontecendo nos bastidores lá, assim? Acho que tecnologia é uma delas, né? A gente tem a Wolf, que é Uhum. Flow, ao contrário. É mesmo. É. Nossa, eu nunca tinha prestado atenção. É verdade. É. Eu só descobri uns meses depois, É. tá bom? Mas isso pode ser uma pegadinha É uma até pra pegadinha. contratar, né? Se alguém não pegar isso, né? Então a Wolf, que é a nossa empresa de tecnologia, é um venture studio. E a ideia da Wolf é criar produtos para creators. Então a gente entende as dores dos creators, né? A gente tá ali todo Sim. dia. Então, por exemplo, ano passado a gente lançou uma loja para creators, uma lojinha, que a gente tá ainda no nosso MVP ainda. Então, assim, a gente tem a nossa loja, mas um creator, a gente vende, tem um white label, se o creator quiser ter a própria loja dele, já tá pronta. Perfeito. Entendeu? Esse é um exemplo. O outro que eu sou mais apaixonada é o Data for Creators. A gente lançou a versão beta lá na CCXP e agora, esse mês, a gente vai lançar o final, tá? Vai abrir para o mercado, que é uma solução de AI generativa, que compila, eu vou falar da forma mais simples possível, que compila, né? Que ela faz uma análise qualitativa e quantitativa de todas as redes do criador, combinada, e dá insights para ele criar conteúdo. Que vai gerar mais engajamento. Que vai gerar mais engajamento. Enfim. Ele te dá sugestões de conteúdo para gerar mais engajamento. Que legal. É muito legal, assim, a gente tá usando lá no Flow e tem funcionado bem, assim, tem funcionado bem. E isso era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Você tá produtificando, Uhum. ok, pro mercado, né? E eu ia perguntar como que vocês usam IA, porque Uhum. a IA ela tem várias vertentes. Você pode usar a generativa para Uhum. ajudar na produção em escala de conteúdo, Aham. ou internamente para melhorar processos e eficiência, Uhum. né? Como que é esse ambidestria de vocês? A gente tem o básico do IA como ferramenta, né, de tudo, seja um roteiro, um post do LinkedIn, qualquer coisa, uma apresentação. Eu acho que esse é o dia a dia básico, mas hoje a gente tem os AI, acho que o principal produto que nós usamos é o AI, a gente tem uma metodologia que chama fábrica de cortes, Uhum. tá? Então, que é exatamente isso, a gente Sim. pega o nosso produto, roda nesse AI, e que já está calibrado com a nossa forma de fazer corte, Uhum. e esse AI nos ajuda a produzir esses cortes com mais agilidade. A decupar o a conteúdo. decupar o conteúdo. Uhum. Né? Então, isso pra gente foi transformador, assim, a gente implementou há uns 6 meses atrás, e assim, nossa audiência, a gente conseguiu um múltiplo de quase 7 de audiência, porque a gente distribui, né, não só para o YouTube, mas para todas as outras redes. Sim. Então, eu faço conteúdo vertical e horizontal, Isso que eu ia falar. Aham. e aí, quando isso vai pro vertical, né, bomba, A taxa no viral é muito TikTok, grande. exatamente, né, Sim. então você pega, a gente fez um programa de automobilismo que um corte deu 5 milhões de views. Então, quer dizer, não é só sobre você melhorar a eficiência da produção do corte, mas você, do ponto de vista humano, né, da mão de obra, mas também até a assertividade. A assertividade. Uhum. Então, assim, a gente tem isso, claro que ele é revisado e feito por um humano, né? Claro. Nós temos os nossos editores de corte, mas a AI nos ajuda a trazer muita agilidade. Que legal. Então, esse é um dos exemplos que eu gosto muito. A gente ainda não está usando ainda para criar o conteúdo em si, mas eu imagino fazer isso, tá? Assim, logo, Uhum. não sei. Mas é algo que eu gostaria de treinar, de fazer. E tem o Data for Creators, que é uma solução com AI. Sim. Né? E o modelo, ele vai pro mercado, ele vai ser modelo Ele vai ser por assinatura, vai ser por um assinatura. SaaS. Vai ser por assinatura. E B2C ou 100% B2C? Começa B2C, né? O foco é creator, Uhum. mas a gente está evoluindo para algumas ferramentas que são mais B2B. Para marcas, grandes grupos. Eu acho que esse lugar, né, da IA
empoderando o creator e trazendo dados é um território de altíssimo poder de crescimento agora, Sim. que muita gente está explorando, né? E eu quero lançar logo para não perder esse bonde. Quando que lança? Lançar nas próximas semanas. Muito bom. É. E Sara, assim, hoje, né, com todo esse ecossistema relativamente organizado que você arrumou, vamos dizer que você arrumou a casa, né? Quais são os maiores desafios agora de escala do grupo? Acho que, né, e tem as outras empresas que eu não falei também, né, que tem o Flow SA, que é de serviços corporativos, que tem a ver com a escala do grupo, né? A visão de criar um ecossistema está muito ligada, como eu falei lá no começo, de não depender única e exclusivamente do conteúdo. O conteúdo é muito importante, é a nossa chave, é o que a gente faz de melhor, mas a maior fonte de receita do conteúdo é o patrocínio, a publicidade, e é muito difícil, eu tenho baixíssima previsibilidade de receita com a publicidade, certo? Porque um quarter bom, eu posso ter um quarter muito bom ou muito ruim. Os projetos, eles nascem e são cancelados do dia para a noite, assim, com a mesma facilidade. O budget do mundo corporativo, a gente sabe muito bem. É volátil. É volátil, eu sei disso. Então, a escala, para mim, ela passa de ser o melhor na criação do conteúdo, tá? Produzir o melhor conteúdo. A gente hoje, inclusive, não só a gente faz muito videocast, mas a gente está fazendo outros formatos. Então, hoje, quase 30% da nossa audiência já está em outros formatos. Até como um head de não depender de um formato que pode ter um limite ou saturação. Exato. Então, assim, primeiro, né, escalar através de tecnologia, com AI, trazer novos formatos, trabalhar com outras comunidades, então trazer novos programas, né, sob o ponto de vista de conteúdo, mas criar outros negócios para que a gente possa não depender só daquilo. Então, tem a empresa de tecnologia, a gente tem a produtora, serviços corporativos, eu tenho uma agência. Então, dentro do Flow tem a Golden Pill, que é uma agência digital, né? A gente entende a complexidade que muitas vezes, dá trabalho anunciar em podcast. Então, a gente faz tudo para a marca. Desde do script, do roteiro, do testemunhal, até a arte, o BI, o pós-venda. Eu tenho uma equipe com criativo, com planejamento. Então, eu tenho uma estrutura inteira de agência para poder entregar o melhor produto publicitário, né? Mas aí, para escalar, é difícil. Porque muito... Assim, hoje ainda, a visão de ecossistema vamos apostar em algumas coisas, né? E ver o que vai ganhar mais tração. Por exemplo, eu acredito muito na Wolf, eu acredito muito no Data for Creators, né? Mas mais do que escalar, eu tenho um jogo ainda de monetizar melhor o que eu faço. Monetizar melhor e manter uma consistência de cultura. De cultura, também. Né? Porque no final das contas é isso que vai atrair e reter os talentos que vão fazer o resultado acontecer. Então exatamente, tem o desafio dos talentos, da produção de conteúdo, e tem o desafio de abocanhar esse pedaço do mercado publicitário, da verba de mídia que ainda não está nos podcasts. Então, a minha escala, quando eu penso em receita, né, tem várias linhas de receita, são membros, enfim, eventos, a gente pode pensar em 1000 coisas aqui para gerar. Eu vejo poucas coisas que são realmente muito escaláveis, né? Tem vários formatos, mas assim, nossa, isso daqui, o que é escala? Algo que eu consigo ultra automatizar? Estamos olhando para isso também, óbvio, tá? Mas ainda o meu trabalho é muito artesanal porque a gente produz conteúdo. Sim. Mas eu vejo que a escala, o crescimento do negócio vai vir quando a gente tiver o nosso fair share. Né? O fair share do mercado publicitário, o fair share de relevância, de audiência. Reputação. Porque assim, tudo acontece, as coisas, o mundo está acontecendo na internet, mas não necessariamente as verbas publicitárias estão lá. Né? Quando a gente olha, poxa, audiência do Flow, a gente está falando de 5 milhões de unique por mês. Que programa hoje de TV tem essa audiência? Nenhum. Pouquíssimos. Talvez um Big Brother. Big Brother, novela, pouquíssimos. Né? Então, assim, tem um papel nosso e um papel meu muito forte de, eu não gosto de falar educar, porque quem sou eu para educar alguém, mas para conscientizar o mercado.
da potência que a internet é, principalmente os videocasts, Sim. tá? E capturar esse fair share. Quando a gente capturar a parte dele, eu acho que aí todo o ecossistema de videocast, conteúdo digital, vai para um outro patamar. Mas eu acho que esse fair share e o share of wallet do investimento das marcas, né, para investir em podcast, eu vejo que tá aumentando. Eu vejo pelo meu, Sim. né? Eu vejo que de um ano para cá são 3, 4 pedidos de propostas por semana. Nossa, manda para mim. Se não tiver inventário, Tá né? bom, pode mandar, eu faço. Não, mas é Não, verdade. tem né? aumentado. Então, eu acho que começa a incomodar os veículos tradicionais de Sim, mídia. porque eles né? começam, inclusive, a fazer podcasts, investir em podcasts. E assim, de novo, tá? Não querendo. Eu sei que acontece com vocês, né? Mas eu tô num nicho, né? E eu vejo veículos do nicho nesse segmento, mas veículos de mídia estruturados mais antigos, que às vezes eu falo, caramba, o meu podcast deve estar faturando mais Uhum. do que o formato podcast desse outro veículo. Certamente. Né? Então começa a ter essa competição pela mesma verba do anunciante, né? Sim, começa. E é por isso que eu falo que tem um trabalho aí de longo prazo de conscientização do mercado. Porque, né, o mercado publicitário brasileiro ele é muito peculiar, né, em relação às práticas. Sem dúvida. Então isso também é uma questão. Né? A gente tem grandes conglomerados de mídia que determinam muito as verbas. E o modelo comercial. E o modelo comercial, que é mais atrativo para esses grandes anunciantes. Sim. Mas não os anunciantes, porque quem paga a conta é o anunciante, mas para os grupos de mídia. Né? Então, assim, todo esse esquema faz com que eu acho que esse processo que está acontecendo seja mais lento. Sim. Né? Eu vi uma pesquisa do Main Mensagem no Blue Connections que eles fizeram com a Chroma e falou que declarado que os CMOs esperam investir 6% da verba deles em conteúdo de áudio. Eu falei assim, eu tô feliz da vida, bati minha meta. Sim. Não, e conteúdo de áudio. De áudio, áudio nem... que é podcast. Sim. Não, mas é que conta como, não é nem todo, mas assim, eu achei isso uma belíssima mensagem, né? Se a gente falava antigamente que 15% era para digital como um todo, né? Isso anos atrás, 6% Mas eu vejo uma intenção, mas eu ainda não sinto essa velocidade no dia a dia. E aí a minha provocação é para as agências, para os mídias, né? Hoje eu converso muito com os mídias e falo assim, gente, vocês sabem que o Brasil é o primeiro país do Spotify em podcast e o segundo do YouTube? Então, assim, se não tem podcast, videocast no seu plano de mídia, cara, tem alguma coisa que não tá legal. Sim. Então, assim, essas conversas, né, essa conscientização faz parte de um trabalho que eu faço que eu gostaria que meus pares fizessem também, para que a gente crescesse o ecossistema como um todo, porque a audiência tá aí, você sabe disso, Sem a audiência dúvida. tá aí. É qualitativa. E qualitativa. Né? Não é só do impacto, mas é da retenção, do engajamento. Sara, como você vê a questão desse universo, né, dos anunciantes e lá no grupo, né, o quanto o anunciante vem direto fazer negócio com vocês e o quanto vem via agência? Essa é uma pergunta tricky, uma coisa difícil, porque os maiores projetos ainda vêm através do anunciante, pelo nosso networking. Tá? Mas eu gostaria que viesse mais pela agência, porque quando ela vem com a agência, ela já vem com o carimbo do anunciante, vem com o carimbo da agência. E dentro de uma estratégia maior. E dentro de uma estratégia maior. E não de um projeto pontual. Exatamente. Então, a escala na venda do conteúdo, quando eu vendo para o anunciante, é mais artesanal, é um a um, olhando, e que é um trabalho que eu pessoalmente gosto de fazer, porque eu já estive naquele lugar, então assim... E cocria, né? E cocria, mas dá trabalho, muito, né, tem muito tempo, e 80% cai. É verdade. Você desenha o projeto comercialmente, vai lá, pré-venda, né? Pré-venda, então assim, e muitos caem, normal, faz parte do jogo. Agora, via agência, quando você entra na cabeça e na esteira do mídia ou da pessoa de conteúdo, e aí ela naturalmente coloca você em todos os planos, aí é uma outra conversa. Perfeito, ele te dá escala. Ele te dá escala. A escala da publicidade, eu imagino que ela vai vir a partir das agências. Muito legal. E eu tô lá, batendo na porta de todas, todo hoje dia. você tava. Eu tava. Você acha que existe... Porque a gente vem, né, de uma popularização de podcast. É que
tem um problema semântico aí de achar que podcast é só o MesaCast, né? Mas enfim, vamos considerar o podcast de entrevistas no YouTube. Você acha que a gente chegou num ponto de saturação onde os podcasters mainstream já estão no mercado e já consolidaram, né? A gente sabe quais são os grandes, vocês principalmente. E o jogo agora é sobre os menores e que isso tem um limite também dessa cauda longa tá populada? Eu acho difícil falar em saturação, porque ainda tem muito conteúdo para ser feito, principalmente fora desse formato tão fechado, né, da mesa, tá? Mas sim, eu vejo um movimento, tudo passa pela sustentabilidade dos negócios e a monetização, né? Sim. Vamos lá. Então, assim, eu vejo um movimento de mais sucesso, inclusive financeiro, dos mainstreams, daqueles que já têm ali 100 mil views por episódio na cauda longa, no mínimo, né? Ali, assim, 50 mil views. E o super nicho. Né? Eu acho que o que tá ali no meio não vai sobreviver, porque é difícil sobreviver. Sim. Né? Como é que se ganha dinheiro fazendo podcast? Vendendo publicidade ou através da plataforma. Você precisa ter muita audiência para viver só de plataforma e uma publicidade que tá escassa. Exato. E a publicidade pro nicho, você não vai vender por CPM. Você vai vender por autoridade e reputação. Reputação, autoridade. Né? E que é um jogo legal. Exato. Né? É um jogo que daí legal. depende da autoridade daquele projeto, daquele host. Daquele host, né? Das pessoas com quem, dos convidados, de todo o projeto. Também não é todo mundo que vai conseguir, né? Eu brinco que, assim, as pessoas falam, eu quero fazer um podcast. Eu falo, tem 3 tipos de podcast, né? O podcast, né? Por que você quer fazer um podcast? Porque eu tenho um sonho, então eu vou fazer e vou pagar. É um hobby. É um hobby. É uma vaidade. É uma vaidade. E o outro é pro nicho, né? Que é pra gerar lead. Pô, isso é super legal. Então eu acredito ainda, eu não vejo a saturação, porque eu vejo o caminho da criação de podcasts para geração de leads de diferentes profissionais. Eu vejo como a evolução do influencer, o podcast. Né? O influencer tá ali, o influencer, né, da forma mais, vamos dizer, mais crua possível, né? Tipo, tô ali no Instagram fazendo um conteúdo rápido, né? Pensando em formato, tá? Conteúdo rápido, vertical. Eu vejo uma evolução dessa influência através do podcast. Em que o influente neste nicho vai conseguir ter mais tempo para gerar essa credibilidade e conexão que não é possível num reel de 2 minutos e 30 segundos. E é o que eu tô vendo aqui, você vê lá, né, na prática de produção para as marcas, o podcast corporativo sendo usado como uma ferramenta de construção de autoridade do C-level da empresa, do founder, né, para essa construção de autoridade dele através de conteúdos frequentes e mais longos, onde ele não quer falar em primeira pessoa, mas ele mostra sua autoridade ao ser um interlocutor com alguém do meio. Exato, né? É isso. E aí ele entra como uma estratégia da marca para colocar o executivo como um creator da companhia, né, de certa forma. E que é uma beleza, né, porque você também controla a narrativa. Né, e para mim essa é um pouco da evolução do PR, da comunicação. Exato. Porque você tá ali construindo o seu próprio conteúdo, controlando a narrativa e podendo distribuir de uma forma mais democrática. Né? Hoje, o que tem mais impacto, não para o ego, uma capa do valor ou né, para um CEO, sentar na sua mesa, sentar na mesa do Igor, ou tá na capa do valor? Capa do valor é muito legal, quero estar lá, olha, tô esperando o meu lugar, é importante. Mas ela sozinha não constrói Mas ela mais. sozinha não constrói. A profundidade estão nas conversas. Sim, né? sim. Eu vejo exatamente isso. Eu vejo que as marcas que têm seus empreendedores ou C-level com podcast e que estão despontando, e tem vários, né? Você tem desde, sei lá, Ricardo Basaglia com Michael Page, né? E por aí vai, né? São as marcas que estão conseguindo criar essas narrativas, se tornando marcas mais empáticas para os seus clientes, né? Sim. E gerando conexão e com certeza diminuindo o CAC, né, para aquisição de novos clientes, né? Sem dúvida. Porque o cliente ele já chega aquecido. Já chega aquecido, teve tempo, ele entendeu, assim, é uma outra mensagem, né? São muitas camadas da mensagem no funil da comunicação. A gente atinge muitas camadas. Eu acho que essa é uma das belezas também. Sim.
sim. Né? Sara, você acha que existe potencial de consolidação de mercado nos podcasts, os grupos adquirirem podcasts adjacentes? Acho que sim. Você vê isso no futuro? Eu vejo sim, eu vejo esse movimento acontecendo. Que é uma compra de audiência, né? Exato. Então, E autoridade. e assim, existe um custo alto, a qualidade da produção, ela não é, ela tem um custo, né? Então, eu vejo sim como, eu acho que essa é uma das minhas teses do mercado de conteúdo, são as consolidações. Uhum. Como todo mercado, né, que começa a crescer, ele vai ter um momento que vocês vão estar se preparando, provavelmente, Exato, né? sim, totalmente. E em produção, o que você tem visto no mundo, assim, o que teu radar tá pegando de inovação que tá acontecendo no formato de podcast, de produção pelo mundo? O que o seu radar tá olhando? Interessante, né? Porque eu vejo pouca inovação no formato podcast. Eu estava no SX e eu segui a trilha de podcasts. E na real eu vi pouca coisa nova, porque o formato ele é muito, não engessado, mas ele é muito consolidado ainda, né? O que eu vejo é, claro, mais uso de tecnologia, então estúdios mais tecnológicos, o uso de AI para produção de conteúdo, né? Então aqui, sei lá, de cortes, aceleração como vocês fazem, né? de cortes, mas e outros formatos, né, de conversa, outros formatos realmente de, sei lá, a gente pega um MrBeast da vida, poxa, ele permeia na produção de conteúdo de A a Z, ele faz tudo. Sim. Né? Eu acho que esse é um bom exemplo de que é inovar na forma de fazer conteúdo. Mas grandes tecnologias, vou te falar que eu não achei ainda nada, pode ser que eu não tenha visto, tá bom? Então, assim, não fiz bem minha lição de casa. Mas algo que fala assim, nossa, isso neste momento vai ser transformador, eu acho que o AI vai nos transformar, né? Então, assim, eu imagino que cada vez mais o uso das ferramentas vai nos transformar. Mas uma grande inovação, não sei, o que você tem visto? Então, você estava falando, estava pensando aqui, eu fiquei pensando agora, eu não... Eu sou uma esponja de estudar o formato, de certa forma, né? O que eu vejo? Eu acho que, assim, são hosts cada vez mais preparados para o formato, para conduzir conversa, porque tem a ver com a retenção, e a retenção tem a ver com a qualidade de quem é o interlocutor, né? Então acho que tem isso sendo um ponto, mas eu vejo, porque, por exemplo, né, quando eu comecei meu primeiro podcast, as minhas referências eram, por exemplo, o Tim Ferriss, que eu sou super fã, tem 2 livros dele aqui atrás, mas era um formato mais denso, longo, profundo. Eu sempre me inspirei muito nele. E na geração mais recente de podcasters, o cara pra mim que inovou o formato é o Steven Bartlett do The Diary of a CEO, né? Porque ele inovou, principalmente no formato, trazendo um componente de retenção na abertura, que é o trailer, que ele trouxe um profissional da Disney para roteirizar o trailer, para criar aqueles momentos, né, emocionais no trailer, e isso fez o meu podcast, quando eu repliquei o trailer dele, que foi em agosto de 2023, eu acho que foi o primeiro podcast que fez isso no Brasil, naquele formato específico. E foi com a Carol e com o Yuri, no episódio com eles aqui, quase 2 anos atrás, né? Então, quando a gente fez isso, a minha retenção aumentou 200% nos 3 meses seguintes, e minha curva de inscritos começou a subir. Por quê? Porque eu vejo assim, quando você tem um podcast de nicho, se você é mainstream e você tá entrevistando alguém muito famoso, a retenção já vai acontecer. Agora, num podcast... Você depende muito de ter um convidado muito... Exato. Agora, num podcast de nicho, se a descoberta foi... O YouTube recomendou pra alguém e a pessoa clica e entra... O cara não me conhece, não conhece o convidado. E eu começo, olá, esse é o podcast tal, clica aqui no sininho, se inscreva, já perdeu aquela audiência, né? Então o trailer, pra mim, é essa ferramenta de retenção. E por isso que eu nunca fiz ao vivo, né? Então, pra podcast de nicho ou corporativo, eu acho que a qualidade da produção, ela é chave. Concordo. Né? Então, pra mim, isso foi Acho que é um bom pensamento. Pra mim, a grande descoberta foi essa. Eu tenho que empacotar o podcast quase como um documentário, quase. E a outra coisa... Por exemplo, thumb, inteligência de thumb. Tudo. Eu faço teste assim, AB, né? Então, os aqui títulos... eu acho que é uma coisa que evoluiu bem, os ABs, assim, poder usar AI para fazer thumbs e testar, isso super importante. Então eu falo de 3 T's, né? Título, thumb e trailer. Porque o título e thumb define o CTR, quem vai clicar e entrar, mas quando entrar, o que vai reter?
né? Então, são os primeiros momentos, e num podcast de nicho, para mim, é o trailer. Então, isso daí é um ponto, né? O segundo ponto, eu acho que existe um meio termo entre a gente ver o conteúdo longo, que nem todo mundo quer ver, e o conteúdo muito curto. Eu acho que tem um meio do caminho, que é você fazer um conteúdo longo ficar um episódio condensado. E como você fazer isso com uma pós-produção muito bem feita. Então, é o que eu quero testar daqui a pouco, sabe? Porque eu acho que tem um lugar aí de pegar um podcast de 1 hora e fazer virar um podcast de 20 minutos. Posso copiar? Bem editado. Posso fazer lá no Flow, tentar? Vou falar que a ideia foi sua. A gente tá brainstormando aqui, né? Tá brainstormando, E isso, acho que tem essa questão do tipo de conteúdo mesmo, do formato, de formatos. A gente tá tentando inovar em formato. Exato. Ser mais entretenimento. É isso aí. Né? Tem ser mais divertido. O melhor podcast da Creators Economy hoje, no mundo, na minha opinião, é o Colin and Samir, né? Que é uma dupla americana que... não conheço. Você tem que ver. Entrevista o MrBeast, entrevista todos os grandes creators do mundo para desconstruir o processo criativo deles nas entrevistas. Que legal. É sensacional, né? Sensacional mesmo. Eles entrevistaram o Adam Mosseri, CEO do Instagram, né? E por aí vai. E eles Eles falam, o lema deles é From Creators for Creators, alguma coisa assim, né? E é muito isso, né? Eles estão cada vez mais investigando onde é esse lugar, por exemplo, dos novos formatos de podcast e da Creators Economy, para continuar tendo vantagem competitiva num mundo onde o conteúdo é extremamente abundante, competindo pela atenção das mesmas pessoas. Isso. E aí eu acho que tem que se diferenciar por alguma coisa aí no seu formato. Então, né, tem aquele dos Estados Unidos que come coisa apimentada. Sim, sim. Que é um puta sucesso. Sim, mas ela achou o formato dela. Ela achou o formato dela. Exato. E que aí, pra mim, esse é um grande desafio, como CEO de um grupo, que cara, a verdade vem do criador. Isso. Então, se eu sentar pra criar algo, dificilmente vai ficar bom. Exato. Eu sei o que tá acontecendo, a tendência, você falou disso, deixa eu ver como funciona, não sei o quê. Mas a verdade, ela é do criador. Exato. E a comunidade também. E a comunidade também. Sim. Comunidade também. O Sérgio Sacano, pra mim, é o melhor exemplo. Ele é fantástico. Ele é fantástico, ele é fortíssimo. E é sobre ele. Exato. Né? Eu vejo muito no universo, por exemplo, que a gente estava até falando da CCXP, que ela veio o grupo, né, o Omelete, ela veio de um portal de conteúdo, que era um site, que depois expandiu, criou um evento de live experience, que é a CCXP, mas também tem creators como o Gaules. Né, que tem a comunidade dele. Então, eles entendem que um lado é o lado institucional, como veículo de mídia, e outro lado é você respeitar a comunidade e a independência do creator. Né? Então, para mim... E isso, para mim, é um grande desafio. As MediaTechs do futuro, para mim, é saber balancear isso, empoderados por tecnologia, AI e tudo mais. Exato, é exatamente isso. Esse eu acho que é o maior desafio. Esse é o lugar, né? E aí, onde é o medo da escala, né? Não medo, mas a dificuldade da escala. Porque você depende de uma pessoa. O seu produto é um criador. E é por isso que a gente tem o olhar de hub, né? Eu vou fazer várias coisas, porque se o David Jones ficar doente, tô ferrada. E a gente tá sendo sutil, né? Não. Do risco individual, né, do produto. Exato. Né? Então, assim, o Igor não pode ficar doente, o David Jones não pode ficar doente. Entendeu? Daqui a pouco vai poder emular com inteligência isso, artificial, exatamente. criar um clone, esse é o mas meu... por enquanto eles precisam estar saudáveis. Precisam estar saudáveis, bem felizes, exatamente. Alimentando bem. Mas muito legal. E como você vê, Sara, assim, o que é a tua visão de longo prazo pro Flow, né? A gente falou muito do presente, acho que tem muita coisa que vocês estão testando, né? Mas acho que passa um pouco de tudo que a gente tá falando agora, né? De explorar esse futuro da intersecção do conteúdo, tecnologia e escala, né? É isso, exatamente isso. Como fazer vai ser o desafio. Todo dia testar, todo né? Todo dia. Uma pergunta que eu sempre faço para as líderes que passam por aqui, assim, você é mãe, CEO, né, tá inserida no mercado também corporativo, né, como conselheiro e tudo mais. Como que você administra as suas prioridades pessoais e profissionais, assim? Porque você falou, né, sair do mundo corporativo, vir pro Flow, foi uma libertação, você se encontrou, mas como você equilibra tudo? Não existe equilíbrio. A palavra equilíbrio é uma falácia. Eu tive minha terapia hoje, minha terapeuta sempre lembra, não existe equilíbrio, você não vai dar conta de tudo, você tem escolhas. É isso, em algum momento eu escolho colocar mais energia aqui, tirar ali e assim vai.
né? O que para mim é importante é controlar a minha agenda. Né? Então, assim, ter o controle da minha agenda é a melhor fórmula para mim do meu equilíbrio. Então, poder saber que eu vou treinar de manhã, que eu vou conseguir pegar meu filho na sexta-feira na escola, que eu vou estar com ele nos dias que ele está em casa, e que eu vou ter esse bate-papo com você. Então, esse controle da minha agenda hoje, ele é mais importante do que o equilíbrio. É difícil pensar em equilíbrio. Se eu equilibrar alguma coisa, sempre alguma coisa vai ficar faltando. Então, assim, se eu pensar no equilíbrio, o equilíbrio para mim é um gerador de frustração. E ansiedade, E né? ansiedade. Então, buscar o equilíbrio me faz mais frustrada, porque eu não vou conseguir, e vou ficar mais ansiosa para conseguir. Então, eu já desisti do equilíbrio. Entendo que num momento eu vou estar focando mais numa coisa ou na outra, sem deixar, né, as coisas o que é importante. Minha saúde, minha família, isso tá fora de discussão. Sim, né? é inegociável. Isso é inegociável. Todo o resto, aí é a gestão da agenda. Mas pensar em equilibrar, para mim seria só fonte de frustração. Essa parte eu já pulei da terapia, tipo, não dá. 9 entre 10 líderes, principalmente as mulheres, executivas, mães, agenda é o lugar comum, é o denominador comum de todo mundo. Isso é impressionante. E é uma agenda única, não existe pessoal, profissional, é uma coisa só. Eu tenho lá na minha agenda treino, massagem, buscar filho, podcast, Léo, tudo no mesmo lugar. Eu vou falar pela 30ª vez nos episódios aqui do podcast, quando fala sobre agenda, e quando você falou sobre isso eu lembrei, existe uma técnica que chama Zero Based Calendar, que se você procurar no Google existe, né, todo um playbook, que é como você usa a agenda para colocar absolutamente tudo, né, tempo de deslocamento, a hora que você vai ligar para a tua família, né, o tempo com o seu filho, com a saúde. Então, se você coloca, porque a gente é muito ruim em aferir tempo numa lista de tarefas. Sim. Né? Então a gente super ou subdimensiona tempo se colocar numa lista de to-do. Agora na agenda você não erra. Então eu faço isso. Né? E eu coloco as coisas, exatamente. Lá, eu faço aula de canto. Uma hora... Legal. Você vai ter um programa lá no grupo? Não vou, é um horror. uma hora da minha semana eu paro pra cantar. Poxa, é uma... Nunca te imaginaria cantor. Pô, né? Agora eu fiquei até chateada, sério. Que estilos? Então, eu tenho cantado mais MPB, jazz. Ah, boa. Muito bom. Mas mal, né? Assim, vamos ver. Expectativa é um hobby. Estou aprendendo. Mas é isso, uma hora da minha agenda na semana eu tô cantando. E você tem, por conta da tua posição hoje como CEO do grupo, por conta da tua experiência executiva, né? A gente não falou, né? Quais empresas antes? Foi PepsiCo, né? Em marketing, né? Antes eu trabalhei em telemarketing na Hertz. Trabalhei no buffet balão colorido. Mas eu fui Spencer Stuart, como estagiária. Depois PepsiCo, do Brasil. Mondelez, PepsiCo Internacional, Global, em Nova York. ESPN e Mastercard. E Flow. Então, por conta disso tudo, e eu vejo que acontece com muitas mulheres em cargos de liderança, é a procura de mulheres que se inspiram, né, para pedir mentoria, aconselhamento. Você tem tempo? Pouco tempo formal, mas eu faço isso informalmente, tá? Eu acho que hoje eu tenho dado mais do que recebido mentoria. Eu tô precisando mais receber, porque eu tô num momento, né, um momento difícil, né, de mudança de carreira. Mas dentro da minha carreira eu tive pessoas que me ajudaram muito. A gente falou da Gabi, né, Onofre, que veio aqui e, assim, a história dela foi uma inspiração para eu sair da Mastercard e vir pro Flow para fazer essa transição de carreira. Teve a Andrea Álvares, enfim, posso falar uma série de mulheres que me ajudaram e que eu também me dedico muito às mulheres para dar mentoria. Então, assim, eu priorizo mulheres, hoje eu não mentoro nenhum homem. Eu por uma questão de tempo, eu priorizo mentorar as mulheres. É claro que eu vou tomar um café com quem for, mas assim, um processo de mentoria mais formal, eu foco em mulheres, por exemplo. E é um give back, né? De ajudar, porque a trilha é uma trilha mais complexa para as mulheres, né? Em cargos de liderança, né? Não tem jeito. Tem mulheres em ascensão dentro do grupo? Como que funciona lá? Sabe que essa política de diversidade? É interessante porque
isso não era pauta, mas não por não ser importante, porque realmente não era pauta, não era discutido. Sim. Questão da diversidade e inclusão, as coisas aconteciam muito naturalmente, organicamente. Né? Mas eu não acredito no orgânico, porque o orgânico, se a gente deixar no orgânico, a gente sabe que só vai mudar daqui a 150 anos, Sim. né? Então, quando eu entrei, eu trouxe esse olhar, que foi muito bem recebido, muito, né? Então, eu não tive nenhuma barreira, mas eu determinei que todo o processo seletivo tinha que ter uma mulher como finalista. E se contratasse um homem, tinha que me explicar o porquê. Mas o que aconteceu? A gente dobrou o número de mulheres em um ano. E isso faz muita diferença. E vai ajustando a cultura também, vai ajustando a cultura. Hoje, assim... E que não é em detrimento de performance. Não é, nem um pouco, pelo contrário. A gente tem uma performance incrível. E eu até pergunto assim, olha só, olha essa mesa diversa, né? Pô, as conversas não estão melhores? Estão, né? Então, elas né, a gente sabe, assim, já tem todos os dados, estudos que provam como diversidade melhora o negócio, mas eu vejo que melhora o nosso dia a dia. Sim. Né? A gente tem melhores conversas mais profundas, mais saudáveis, com diferentes pontos de vista. Então eu fico muito feliz, assim. No conselho do grupo, quando tá lá você, o Igor e todo mundo, né, os decisores lá sentados, lá em não sei em que cadência das cerimônias que vocês fazem, isso tudo já permeou a cultura do negócio como um todo. Tá permeando cada vez mais. Porque o que eu via olhando de fora, prévia da sua chegada, e eu acompanho muito o grupo como espectador, né? Não por mal, mas eu vi assim, putz, parece ser um clube do Bolinha. E porque eram os brothers, né? E eu vejo... que foi assim, não foi nem pensado, entendeu? Mas a sua chegada como CEO já mostra isso. Mostra. Você não seria contratada como CEO do grupo se a vontade não fosse essa, Exato. né? Então, assim, e esse é o nosso dia a dia, realmente. A gente vê a transformação. Né? E além disso, a gente está trazendo mais produtos para o público feminino. Então, ano passado a gente relançou o Vênus. Agora a gente está lançando Mulheres Inspiradoras, que é um collab com a Giovana Quadros, que é CEO do Mulheres Inspiradoras também no Vênus. A gente lançou Aquelas Minas. Eu amo esse projeto. Sabe aquele formato daqueles caras que na internet? Sim. Então, a gente foi o primeiro do mundo, a gente não achou nenhum, tá? De bancada exclusivamente feminina com esse formato. A gente lançou no meio do ano passado, Aquelas Minas. Então, assim, cada vez mais, e aí você vai ver mais novidades. A gente teve agora Mulheres na Ciência, no Ciência Sem Fim, que foi muito bom. E cada vez mais a gente vai fortalecer o nosso portfólio de produtos para mulheres. Eu acho que muito da inovação tá por aí, né? Tá, né? Trazer novos públicos. No formato e na inclusão dos públicos, né? Apesar de que o público feminino, disparadamente, a gente sabe que é muito grande, engaja muito a só ter o produto certo, né? Exatamente. Tem uma curiosidade, né? Quais são seus hábitos fora agenda que te mantêm produtiva? Treinar, cantar, descansar muito. Então, assim, eu realmente tento desconectar ao máximo no final de semana, tá? E eu desconecto ao máximo quando eu tô em casa. Eu não sou aquela pessoa que, nossa, chega em casa... Não, quando eu tô na minha casa, é meu momento de fechar... Fica o celular, né? Não vou ser hipócrita. Não olha o celular. Não, olha meu celular. Mas eu não abro o computador e eu tento focar nas coisas que eu tenho que fazer na minha casa. Então, a minha produtividade vem em me recarregar de coisas que me fazem bem. Sim. E o descanso, ele é parte da performance. Dormir, eu preciso dormir 8 horas, 7 horas por dia, senão eu não produzo. Eu sei disso. Então, 10 horas eu tô na cama. Você não aceitou o expresso aqui hoje. Não, senão eu não dormiria. Walk the talk então, mesmo, a minha produtividade, ela tá ligada a me recarregar, assim, aos meus momentos de descanso ou quando não estou trabalhando. E minha última pergunta, eu sou curioso, como esse é um episódio que é quase meta, né, é um podcast, falar de podcast dentro de um podcast, né, é parte do business, o que você consome de podcasts, assim? Olha, meu podcast favorito é o Vibes em Análise, que é de psicanálise. Do André e esqueci o nome do outro menino, mas eu acho maravilhoso, Vibes em Análise. Outro dia eu falei assim pro Igor, assiste, ouve, porque é só áudio, eles não têm vídeo. Raiz, né? Raiz, assim, esse eu adoro. Gosto muito de conteúdo feminino, mamilos, óbvios, dia a dia, jornal, né? Então, o Bom Dia Flow, hoje eu assisto, um dos meus favoritos, que é o nosso programa diário de notícias. Café da Manhã,
o assunto. Mas é interessante, assim, eu não sou uma pessoa super vidrada em podcast. Eu ouço mais música. Música mesmo, assim, para me relaxar. Então, e eu acho que também eu tô um pouco nessa questão do, tipo, ouvir podcast tem me cansado mais do que me relaxado. Então, eu tô parando de ouvir um pouco para ouvir música, porque também, óbvio, eu ouço todos os nossos programas, Sim. né? Na semana eu faço uma passada em tudo, praticamente. Então, Até Flow News, qualitativamente, exatamente. O Flow Games, Esporte Clube. Então, eu sei o que tá acontecendo, faço uma pincelada. Mas hoje eu tenho ouvido menos podcast. Gente, não poderia falar isso, mas é verdade. E eu tô ouvindo mais música, porque eu canto, eu relaxo. Então, naqueles momentos de transporte, de academia, você tá indo mais pra música mais pra música do que pra podcast. E quando você vê podcast, você assiste ou você mais ouve? Eu ouço. Curioso isso. Eu ouço. O que eu vejo no meu podcast, eu tenho mais audiência no YouTube, mas eu tenho mais retenção no Spotify. É curioso isso, né? Eu acho que deve ser meio que comum, talvez. Acho que sim, isso. O nosso também. Sara, queria te agradecer. Que papo. Eu poderia fazer... Eu tenho N perguntas de curioso aqui, mas eu falei, não, eu vou poupar aqui. Eu volto depois. Eu ia quase fazer pergunta do business plan do Flow, mas é porque eu tenho interesse próprio, né? Não, e a gente, vão rolar muitas conversas depois aqui de negócio. A gente já ficou meia hora discutindo 1000 negócios. Teve o episódio... Antes de gravar foi mais longo do que o episódio gravado, que foi 1h15, 1h20. Tudo isso? Nossa, fluiu, hein? Que bom. Mas é isso, né? É o fone, a conexão e tudo mais. Eu acho tocar um podcast quase uma arte, assim, sabe? Ele é técnica, ele é feeling, ele é um monte de coisa e é prática, né? Por isso que eu tô atrás das câmeras, não na frente. Não, mas você é muito boa. Você é muito boa e na próxima você vai cantar. Não, desculpa, a sua comunidade não merece, tá bom? Sara, obrigado Obrigada pela presença. Você. Queria agradecer a audiência que chegou até aqui e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada.